Esta videoaula só é para endossar e suplementar o que Ronaldo, do canal Analisando as Escrituras, aborda neste vídeo com o tema A Mentira do Deus Amou o Mundo. O ponto principal aqui é o termo mundo, que é muito citado na Bíblia. Quando fala o termo mundo, será que está falando em todo o planeta, ou seja, o mundo todo? Em todos os territórios ou continentes? Ou só está falando em um único território, lugar ou região? No caso, só em Israel. Quando falamos nos povos antigos, estamos falando em uma época onde os povos não tinham noção e nem tinham conhecimento do que é um mundo. Para eles, mundo significava só o território e regiões onde eles viviam. Exemplo disso, a própria Bíblia descreve que o nosso planeta é plano e que o Sol gira em torno da Terra plana. Outro exemplo claro e objetivo de que os povos da antiguidade só tinham conhecimento só da sua região como mundo foi só com a exploração do mar Mediterrâneo. Ou seja, os povos da antiguidade só navegavam e faziam comércio só através do mar Mediterrâneo. Acompanhe comigo a seguir o mapa do mar Mediterrâneo. Aqui eu tenho o mar Mediterrâneo, onde a maioria dos povos da antiguidade só tinha conhecimento desse mar. Todas as trocas comerciais só eram através do mar Mediterrâneo. Para eles, só existia esse mundo. O descobrimento do Novo Mundo só se deu através da chamada As Grandes Navegações. Isso praticamente é recentemente. Para você ter uma noção, já no finalzinho da Idade Média para a Idade Moderna, os povos dessa época sabiam que existia um mar, no caso o Oceano Atlântico. Mas, por eles não conhecerem o oceano, eles tinham medo de navegar. Pensavam que existia uma sereia que matava os navegadores, ou que existia um abismo no final do oceano, onde os navegantes ou navegadores caíam dentro. Ou seja, visão de uma terra plana. Enfim, não vou me aprofundar no conteúdo porque é muito extenso e complexo. Mas no final descobriram que não existia nada disso no oceano e conseguiram navegá-lo nas chamadas as grandes navegações. Por isso que a história é essencial e fundamental para compreendermos o passado e desmistificar conceitos e paradigmas. Fique agora com o vídeo a seguir. Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, teve um rapaz aí que fez um vídeo me refutando, né? Por causa daquele vídeo que eu falei que Deus não amou todo mundo, né? Eu falei uma contradição naquele versículo de João 3,16. Inclusive eu falei errado, eu falei que era João 1, é João 3, tá? Eu não assisti todo o vídeo do rapaz, tá? Porque o vídeo dele é baseado mais em argumentos dele, da crença pessoal dele. E é um direito dele, o canal é dele, ele posta o que ele quiser. Mas me deu uma boa ideia para eu destrinchar um pouco mais esse argumento e até fazer uma exegese aqui com vocês de João 3,16, tá bom? Então quem puder já dar o like no vídeo que já vai estar ajudando. Pessoal, é o seguinte, eu sempre falo aqui no meu canal o seguinte, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2023. Então é um erro, sabe, que todas as igrejas, todos os cristãos fazem, de querer interpretar um livro antigo, de outro povo, de outra cultura, sob a nossa ótica e sobre o mundo moderno. Isso não existe. Por exemplo, todo mundo, ou toda a Terra na Bíblia, será que se refere a todo o planeta? As pessoas entendem que sim. Elas pegam lá, por exemplo, qualquer versículo que fale todo mundo e acham que está se referindo ao planeta inteiro. Mas na verdade, pessoal, os antigos hebreus, eles não tinham conhecimento de todo o planeta. Eles conheciam só Israel e os povos vizinhos. Então sempre que você vê essa palavrinha aqui na Bíblia, o erex, vou escrever só o erex aqui, ó. Essa palavra aqui é terra. Mas essa palavra não é toda a terra, porque eles não tinham conhecimento de todo o planeta e nem era a intenção do autor. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês em Jeremias. Jeremias 23. Acho que Jeremias.
Jeremias 23:15. Por isso assim disse Deus dos exércitos a respeito dos profetas: eis que os farei comer absinto, e lhes farei beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém, preste atenção, os profetas de Jerusalém, saiu a impiedade, alguns colocam contaminação, sobre toda a terra. Pergunto, os profetas de Jerusalém contaminaram toda a terra na época de Jeremias, todo o planeta? Como? Eles contaminaram o Japão, contaminaram a Austrália, que nem era conhecido, contaminaram aqui as Américas, que nem tinha sido descoberta? Ou mesmo os povos vizinhos, os profetas de Jerusalém contaminaram o Egito, por exemplo, a Grécia, Roma? Não. É porque toda a terra, o Kol Eretz, é basicamente a terra conhecida deles, Israel ou os povos vizinhos. Tanto que ali os profetas de Jerusalém, eles só pregavam onde? No Reino do Sul, o Reino de Judá. Essa é toda a terra que Jeremias está falando, não é o planeta inteiro. Então é um absurdo as pessoas no mundo moderno querer pegar um termo de outra época e querer aplicar sobre a nossa ótica, como se fosse o planeta inteiro, tá bom? Agora, sobre João 3,16, diz assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. A contradição que eu apontei no vídeo, pessoal, é que se Deus amou o mundo todo, por que a salvação é condicionada só aos que creem no Filho dele? Já é uma contradição, tá? Mas não é isso que eu vou abordar nesse vídeo aqui não. O termo que aparece ali em João, eu até copiei aqui do grego, para tentar explicar para vocês, é o termo cosmos. Vou ver se eu consigo escrever direitinho aqui. Esse termo aqui em grego é cosmos. Cosmos em grego é universo, é planeta. Mais associado ao universo. É por isso que quem, por exemplo, explora o espaço é chamado de cosmonauta, tá? Esse é o sentido de cosmo. Só que na verdade, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: os autores do Novo Testamento, eles estavam usando equivalentes em grego do hebraico, porque eles estavam escrevendo em grego, mas tentando expressar ideias em hebraico. Então, será que o termo cosmos aqui, quando aparece, não só em João, mas em outras passagens, será que ele se refere a todo o universo, ou a todo o planeta? Será então que eu posso dizer que Deus amou todo o mundo? Todo o mundo. É assim que eles entendem, né? João 3,16. Deus amou todo mundo, por isso que ele mandou o seu filho. Todo mundo que crê no Filho de Deus vai ser salvo. Será que é todo mundo mesmo? Vamos ver algumas passagens aqui que eu anotei. Primeira clássica, né? Romanos 1,8. Deixa aqui, Romanos 1,8. Paulo dizendo: em primeiro lugar, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, por vós todos, porque a vossa fé é celebrada em todo o mundo. Mesmo termo. Paulo está escrevendo isso aqui, vamos pegar a visão cristã que ele está escrevendo aqui em meados do primeiro século. No primeiro século, o cristianismo já tinha sido pregado em todo o mundo, todo o planeta. Tinha cristianismo na Austrália, tinha cristianismo, por exemplo, na Arábia Saudita, tinha cristianismo na Mongólia, na Rússia, na Espanha. Não, tanto que Paulo fala nas suas cartas que o desejo dele era ir para a Espanha, né? Tem até um apócrifo aí que é chamado o último capítulo de Atos, que termina com Paulo na Espanha, porque ele menciona que ele queria para aquela região hispânica. Então, como que ele diz que tinha sido pregado o evangelho em todo o mundo? É porque todo mundo, pessoal, é Israel e todo mundo que eles conheciam, o mundo conhecido na época, não é todo o planeta, não tem como ser. Vamos ver outra aqui, ó. João 15:19. João 15:19. É o mesmo termo em grego, tá, pessoal? Qualquer um pode ver aí na Bíblia, tá? Jesus diz, ó, para os apóstolos: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, sois, né, no plural, que ele está falando com os apóstolos, e a minha escolha vos separou do mundo. O mundo, por isso, vos odeia. Pergunto, o planeta inteiro odiava os apóstolos? O planeta inteiro tinha conhecimento, ao menos, de 12 apóstolos ali na Judéia? Se nem os historiadores viram ele, como é que o planeta inteiro odiava os apóstolos? Mas Jesus diz, ó, o mundo, cosmo, vos odeia. Do que Jesus está falando aqui, hein, pessoal? Ele está falando de Israel, de judeus. Então o mundo ali na visão de João era Israel. Não era o planeta inteiro, não tem nem como. Vamos ver mais um versículo aqui do mesmo autor, ó. João 16:11.
do julgamento, porque o príncipe desse mundo está julgado. Pergunta, o mundo todo tem um príncipe só, pessoal, que governa o mundo todo? O mundo não é dividido entre nações e povos? Como é que tem um príncipe do mundo todo? Eu sei que os cristãos vão dizer que é o diabo, mas aí fica tema para outro vídeo, tá? Que não tem nada a ver com o diabo isso daqui. Mas enfim, se Jesus fala que tem um príncipe deste mundo, o que é deste, pessoal? Deste é um pronome demonstrativo. Se ali Jesus estivesse se referindo ao planeta, ao mundo todo, quer dizer então que tem vidas em outros planetas? Porque ele fala deste mundo. Por que deste mundo? Era só ele falar o príncipe do mundo, pronto, mas ele fala deste mundo. Se é o planeta, então vai entender que Jesus está falando que tem vidas em outros planetas. Qual é o planeta que tem vida? É Júpiter, é Saturno, é Mercúrio? Se nesse daqui a vida já está quase acabando de calor, a gente está quase entrando num colapso climático, tá? Que São Paulo hoje fez 38 graus, 11 horas da manhã. Então este mundo, do jeito que está caminhando já para a perdição e não tem outro. Então quando Jesus fala deste mundo, o príncipe deste mundo, ele está se referindo ao príncipe que governava Israel. Simples, não tem nada a ver com o seu planeta inteiro. Ele fala o príncipe deste mundo, porque os outros países também tinham seus príncipes, seus governantes. Vamos ver mais uma? João 17,14. Viu? Isso é exegese, isso não é opinião ou narrativa, é você pegar o termo e destrinchar. Agora, quem quiser criar refutações baseadas nos seus entendimentos, aí vai de cada um, tá? Eu não me importo. 16,14. Eu lhes dei tua palavra, mas o mundo os odiou os apóstolos, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Então ele está dizendo aqui que os apóstolos não são do mundo, como ele não é. Olha o versículo seguinte, ó. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Mesmo termo. Então se aqui mundo é o mundo todo, ele está dizendo que ele e os apóstolos não são do mundo. Então eles são o quê? Alienígenas? Aonde que nasceu Pedro, João, Tiago, eles nasceram em outro planeta? Porque Jesus está falando que eles não são do mundo. Então, o mundo aqui é a terra de Israel. Ele está falando que eles não são daquele mundo, porque eles não compartilhavam a mesma crença. Vamos ver mais aqui, ó. Romanos 3,19. De Romanos... É o mesmo termo, pessoal. Vocês viram que nenhuma dessas passagens se refere ao planeta todo? 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, ó, a lei de Moisés, é para os que estão sob a lei, que o diz, a fim de que toda boca se cale e o mundo inteiro, aqui Paulo falando, ó, o mundo inteiro se reconheça réu em face de Deus. Ele está dizendo que o mundo inteiro era pecador por causa da lei, porque a lei é que dava o entendimento do que é o pecado. Pergunta, o planeta inteiro seguia a lei de Moisés, pessoal? Os japoneses seguiam, os árabes, os africanos, os europeus? Mas Paulo falou aqui, ó, o mundo inteiro. Ó. Porque os que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e o mundo inteiro se reconheça réu ou pecador em face de Deus. Aqui, ó, Romanos 3,19. É o mesmo termo. É o planeta inteiro? Complicou, né? E a última passagem é Romanos 11,15, tá? Que eu anotei aqui. Mas tem mais, em Mateus também tem esse termo, tá? Cosmos. Sempre se referindo a Israel, pessoal. 11,15. Pois, se sua rejeição resultou na reconciliação do mundo, o que será seu acolhimento senão a vida que vem dos mortos? Então aqui Paulo está falando que pela morte de Jesus, Deus estava se reconciliando com o mundo. Pergunta, Deus tinha algum pacto com o mundo todo para ele se reconciliar? Tem na Bíblia de vocês que Deus fez um pacto com os fenícios, com os gregos, com os romanos, com todo o planeta? Que eu saiba, Deus só fez um pacto ali com Israel. Pacto de Abraão, pacto de Noé, pacto de Moisés, etc. Então, para você se reconciliar com algo, você tem que ter alguma coisa com esse algo, ou alguém. No caso, Israel. Então, quando ele fala que Deus está se reconciliando com o mundo, ele está se referindo ao quê? Israel. É que nem um casamento. Se eu falar assim para vocês, ó, eu me reconciliei com a minha antiga namorada. Para mim ter uma reconciliação com ela, eu tenho que ter tido algum tipo de envolvimento com ela. Senão, não tem como você se reconciliar com alguém que você nunca teve nada. Ah, eu me reconciliei com a Dilma Rousseff. Nunca nem vi a Dilma Rousseff. Como é que eu vou me reconciliar com uma pessoa que eu nem sequer vi? Então, quando Paulo fala que Deus está se reconciliando com o mundo, é de Israel.
Exatamente como dizia as profecias. Jeremias 31, 31. Veja aí na Bíblia de vocês, ó. Eis que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Com a casa de Israel e de Judá. Qual que é a casa de Israel e de Judá? É o mundo todo, pessoal? Não, é os judeus. Casa de Israel e de Judá. Mateus 5, o que Jesus fala? Eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ah, mas Jesus falou que tinha ovelhas que não eram desse aprisco, amadinho. Sim, as ovelhas perdidas. Era o judeu da diáspora. Então eu lamento, pessoal, porque os cristãos, eu sei que é difícil eles entenderem, mas eles estão seguindo coisas que nunca foram para eles. Coisas que foram usurpadas. E elas foram iludidas a acreditar que essas coisas eram para eles. Ah, porque Jesus veio para o mundo todo, amadinho. Está lá em João 3,16. Deus amou o mundo. Não, o mundo aqui é Israel. Por isso que o autor fala. Ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Quem que é os seus? Os judeus. Não é o não judeu, não é o brasileiro, não é o americano, é os judeus. Dentro do contexto. E eu acho até que eu vou fazer uma playlist sobre isso, pessoal. Começar a mostrar, pegando o gancho já nessa ideia, e mostrar isso aqui, ó. Que o cristianismo é só uma usurpação. O próprio autor de João diz, ele veio para quem? Para o mundo todo? Não, ele veio para os seus. Só aí nós já teríamos outra contradição. Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Como é que ele veio para os seus, mas veio para o mundo todo? Aí tem que decidir. Ou ele veio para o mundo todo, ou ele veio para os seus. Quer ver, ó? Aqui, ó, João 1,11. Ó, veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Os seus. Quem que eram os seus? Os judeus. Então como que ele veio para os seus, mas ao mesmo tempo veio para o mundo todo? Vocês percebem a contradição? É que ele não veio para o mundo todo. Quando fala ali em João 3 que Deus amou o mundo, é disso aqui que ele está falando. Aí as pessoas pegam uma Bíblia 2000 anos depois e quer dar uma interpretação sobre a ótica que ela aprendeu errado nas igrejas. Aí é uma pena, né, pessoal? Vou pensar em fazer uma playlist assim, só desmascarando essa questão do cristianismo não ser para o não judeu, tá bom? Pessoal, eu sei que é chato sempre ter que estar pedindo, tá? Mas quem gostou, dá um like aí no vídeo, pessoal. Isso ajuda a aumentar a atividade, o alcance. Os shorts também, quando assistirem, dê um like, entendeu? Porque é assim que eu estou tentando otimizar esse canal. Tá aumentando o número de views, de inscritos, por causa disso. Mas tem que ter um pouquinho de engajamento. Porque só o engajamento de vocês é que vai contribuir para que o canal cresça. Eu não peço dinheiro aqui, eu não peço Pix, eu não peço nada. A única coisa que eu peço é gratuita. É só dar um like, ativar o sininho. Quem quiser comentar aí, comenta o que acharam, tá bom? Que isso ajuda o engajamento do canal, tá bom? Obrigado aí por terem assistido. Se cuidem, tá? Nesse calor, tá? Que tá... Amanhã parece que vai ser o pico. Principalmente aqui nessas regiões mais quentes aqui do Sudeste. Sudeste, Sul e Centro-Oeste, tá? Então se cuidem, evitem sair de casa. Tomem bastante líquido, tá? Se hidratem. Porque esse ano tá difícil, viu? Paz a todos.